Você já se perguntou como as crenças e práticas católicas, tão presentes em sua vida, se desenvolveram ao longo dos séculos? A história do cristianismo não é apenas um relato de eventos, é um espelho que reflete a jornada espiritual da humanidade, revelando os conflitos, as transformações e as conquistas que moldaram a fé católica até os dias atuais. Desvendando os mistérios do passado, podemos entender melhor o presente e preparar-nos para um futuro fundamentado em princípios sólidos. Esta jornada através da história do cristianismo promete mais do que apenas informações, oferece uma compreensão mais profunda da fé católica. Imagine poder mergulhar nos ensinamentos de Jesus Cristo e acompanhar a evolução da Igreja, desde os primórdios até a sua presença global. Através de narrativas envolventes e análises profundas, este mergulho histórico te dará insights valiosos. Você desvendará as origens do cristianismo, a ascensão do pensamento teológico, as influências culturais e o desenvolvimento de doutrinas fundamentais. Compreender as nuances da história proporciona uma perspectiva única sobre os desafios e triunfos que moldaram a fé católica ao longo dos séculos, permitindo uma apreciação mais completa da riqueza e da profundidade deste legado espiritual. Além disso, ao desvendarmos as páginas da história, encontraremos respostas para perguntas cruciais. Como surgiu a diversidade de práticas e crenças católicas? Quais foram os principais eventos que impactaram a evolução da Igreja? Compreender essas questões é crucial para aprofundar sua compreensão da fé, fortalecer sua conexão com o passado e cultivar um entendimento mais rico das tradições católicas. Isto não é apenas um estudo acadêmico, é uma jornada transformadora, capaz de aprofundar sua fé e enriquecer sua perspectiva sobre a história e a teologia católica. Prepare-se para descobrir as respostas a questões fundamentais que alimentam o coração e a mente de todos os fiéis. Ao longo deste exame meticuloso, você explorará as raízes da fé cristã, a importância dos apóstolos, a expansão do cristianismo pelo mundo, a figura de Jesus Cristo e o impacto revolucionário da Igreja primitiva. Desvendaremos a ascensão do cristianismo, desde as suas origens humildes até a sua influência global. Analisemos os períodos históricos cruciais que moldaram a teologia e a cultura cristãs, desde as primeiras perseguições até o surgimento de diferentes movimentos teológicos. Você obterá uma visão holística da história, compreendendo os eventos e as figuras que moldaram o cristianismo como o conhecemos hoje. Compreender a história é, fundamentalmente, compreender a si mesmo em um contexto histórico e espiritual. Perceba como o legado da fé católica permeia a cultura, a arte e a sociedade ocidental. Por fim, essa análise detalhada da história do cristianismo servirá como um guia valioso para fortalecer sua devoção e compreensão da fé católica. Ao mergulhar nas narrativas, você será capaz de desenvolver uma conexão mais profunda com os ensinamentos de Jesus Cristo e com o rico legado da Igreja. Acompanhe as eras históricas, os principais personagens e os movimentos que impactaram a religião. Descubra como a história, em si, é uma lição de fé, persistência e esperança. Prepare-se para uma experiência enriquecedora que irá transcender a mera informação e impactar sua compreensão do mundo e de sua própria jornada espiritual. Compreender a história do cristianismo é fundamental para qualquer pessoa que busque uma conexão mais profunda com sua fé católica. No contexto atual, em que a sociedade se encontra em constante transformação e o diálogo interreligioso é cada vez mais necessário, o conhecimento histórico proporciona uma base sólida para a compreensão da trajetória da Igreja e da sua influência na formação do mundo ocidental. A história não é apenas um registro de fatos, é um espelho que reflete os valores, crenças e dilemas que moldaram a civilização, e os católicos devem ter a capacidade de navegar por esse rico e complexo legado. Neste contexto, a história do cristianismo se torna mais do que um estudo acadêmico, é uma jornada essencial para o crescimento espiritual. Ela nos permite entender a evolução da teologia, a resposta da Igreja a desafios históricos, e as influências que moldaram as práticas e crenças católicas que você abraça hoje. Imagine, a história nos oferece lições valiosas sobre perseverança, fé em tempos de provação e a capacidade da humanidade de transcender limites. Compreender a fundo a história da Igreja é vital para compreender sua importância no presente e sua projeção no futuro. A narrativa da fé cristã está repleta de personagens notáveis, momentos-chave e acontecimentos históricos que moldaram o pensamento teológico e a cultura.
Acompanhar a trajetória do cristianismo permite-nos entender a riqueza da sua diversidade, desde as origens humildes até a complexidade das várias denominações que emergiram ao longo dos séculos. Nosso estudo mergulhará nas motivações das cruzadas, no impacto do Renascimento, na ascensão e queda de impérios e na influência do cristianismo na arte, na filosofia e na literatura. Entender essas interações é crucial para construir uma compreensão completa e mais enriquecedora do cristianismo. Compreender os fundamentos teológicos é essencial para quem se aprofunda em temas como a Trindade, a encarnação e a salvação. O desenvolvimento desses conceitos ao longo da história da Igreja é um processo dinâmico e fascinante, que reflete as necessidades e os contextos de cada época. Este conhecimento não apenas aprofunda a compreensão do dogma católico, mas também oferece ferramentas para lidar com diferentes interpretações e discussões contemporâneas sobre temas relevantes para a fé. Imagine a oportunidade de discutir e entender melhor as nuances teológicas e as diferentes correntes de pensamento que permeiam a fé católica ao longo da história. Finalmente, compreender o contexto histórico da fé cristã nos capacita a enfrentar os desafios contemporâneos com uma perspectiva mais ampla e profunda. Os movimentos históricos e sociais moldaram a cultura e a sociedade, e compreender esses elementos permite um diálogo mais construtivo em um ambiente de crescente pluralidade. Analisar a história é olhar para a fé, para os erros, para os acertos, para as mudanças e para as reações às mudanças que ocorreram e como essas lições podem auxiliar na construção de uma vida mais plena e dedicada à fé. Ao explorar os diferentes períodos, podemos aprender lições sobre tolerância, diálogo e respeito pela diversidade de crenças. Descubra a riqueza da história do cristianismo e aprofunde sua fé. Inscreva-se agora e participe das discussões. Seu feedback e comentários são cruciais para continuarmos explorando esse tema tão importante. Juntos, vamos construir um aprendizado contínuo e enriquecedor. Compreender a história do cristianismo, no contexto da devoção católica, não se limita a memorizar datas e nomes. É um processo de aplicação prática, um caminho para aprofundar a fé e fortalecer a conexão com a tradição. O objetivo principal é ir além da simples informação, buscando insights que enriqueçam sua vida espiritual. Como aplicar esse conhecimento em seu dia a dia? Um primeiro passo crucial é a análise crítica. Lembre-se, a história não é neutra. Ela reflete as complexidades humanas, os conflitos e as evoluções da própria fé. Ao estudar a trajetória do cristianismo, questione os eventos, as figuras e os contextos. Pergunte-se: quais são as lições que podemos aprender com os sucessos e fracassos do passado? Como os eventos históricos moldaram as práticas religiosas atuais? Analise as diferentes interpretações e visões sobre o mesmo evento. Essa análise crítica permite um entendimento mais profundo e evita a simplificação ou a distorção de fatos. Um segundo passo importante é a contextualização. Não isole os eventos históricos do seu contexto social, político e cultural. Imagine-se inserido em cada época, compreendendo as crenças e os desafios dos personagens históricos. Como a sociedade da época influenciou a interpretação dos ensinamentos de Jesus Cristo? Como as mudanças políticas e culturais impactaram a estrutura e a teologia da Igreja? Essa contextualização permite que você compreenda melhor as motivações e os dilemas enfrentados pelos personagens e pela própria Igreja ao longo dos séculos. Outro elemento fundamental é a aplicação prática na vida cotidiana. A história revela modelos de fé, perseverança e amor que podem inspirar a sua jornada espiritual. Ao analisar as lutas e conquistas dos cristãos ao longo da história, busque identificar padrões e lições aplicadas à sua vida. Como a fé de São Paulo pode inspirar sua própria capacidade de testemunhar? Quais valores das figuras históricas podem auxiliar em seus relacionamentos ou em momentos de dificuldade? A história cristã não é um museu de curiosidades, mas um guia para uma vida mais plena e de profunda devoção. Para esclarecer dúvidas comuns, considere, por exemplo, a questão das divergências teológicas. A história mostra que diferentes interpretações surgiram ao longo do tempo. Como a história contribui para a sua compreensão dessas divergências? A análise histórica mostra que esses desentendimentos não são necessariamente conflitos irreconciliáveis, mas sim reflexos de diferentes entendimentos acerca da fé em diferentes contextos.
Enfrentar esses debates com respeito e abertura mental pode ser um caminho de aprofundamento da fé. Finalmente, entenda que o aprendizado é contínuo. Acompanhar a história do cristianismo é um processo que requer paciência, curiosidade e abertura ao conhecimento. Aprender com o passado, entender o presente e influenciar o futuro é o objetivo. Busque novos recursos, dialogue com outras pessoas, participe de estudos e análises. Ao cultivar o hábito de aprendizado constante, você fortalecerá sua fé, aprofundará sua devoção e se tornará um participante ativo e consciente da rica história da Igreja Católica. Um ponto crucial na história do cristianismo, fundamental para a compreensão da devoção católica contemporânea, reside na Reforma Protestante. Esse momento, marcado por conflitos teológicos e rupturas históricas, apresenta um problema crucial que ainda ecoa em nossas vidas hoje: a necessidade de diálogo interreligioso e a preservação da unidade na diversidade. A Reforma Protestante não foi apenas um evento histórico, foi um divisor de águas, que desafiou as estruturas da Igreja Católica e originou diversas denominações cristãs. Compreender esse período é essencial para os católicos. Imagine-se em um contexto onde a autoridade da Igreja Católica era inquestionável, mas em que, de repente, surgem questionamentos profundos sobre a teologia, a prática e a liderança. Esse desafio à autoridade, com suas consequências políticas e sociais, exigiu à Igreja Católica uma profunda reflexão sobre sua própria identidade e papel na sociedade. A compreensão desse momento é vital para o entendimento da riqueza da diversidade dentro do próprio cristianismo. O conflito gerado pela Reforma Protestante não se limitou a disputas teológicas, transbordou para o cenário político e social, provocando guerras e conflitos que abalaram a Europa. Imagine as tensões, a intolerância e a divisão que surgiram das divergências teológicas. Esse cenário complexo demonstra a importância do diálogo interreligioso e a necessidade de respeito à diversidade de crenças em um mundo plural. A história nos mostra que a busca pela verdade e a compreensão da própria fé podem ser prejudicadas pela falta de diálogo e de tolerância. Os desafios da Reforma Protestante influenciam diretamente a nossa realidade atual. A necessidade de unidade na fé, em um mundo cada vez mais diversificado, ecoa a necessidade de diálogo, respeito mútuo e compreensão entre as diferentes denominações cristãs. Como podemos aprender com as lições da Reforma Protestante para promover a tolerância e o respeito às crenças e práticas de outros grupos religiosos? A resposta a essas questões não reside apenas em uma compreensão histórica, mas em uma aplicação prática desses princípios para construir pontes de entendimento e diálogo em um mundo complexo e fragmentado. As consequências da Reforma Protestante são visíveis até hoje. As tensões entre as diferentes denominações cristãs e a necessidade de dialogar para superar essas divisões são questões urgentes e relevantes. É imperativo que os católicos estejam preparados para lidar com essas questões com inteligência e compaixão. A compreensão da Reforma Protestante, nesse contexto, não é apenas um estudo histórico, é um exercício vital para a construção de um futuro onde a unidade na diversidade seja possível e valorizada. Ao compreendermos esse período, podemos construir pontes de entendimento, cultivar o diálogo e evitar repetir os erros do passado, promovendo uma convivência mais pacífica e respeitosa em um mundo cada vez mais plural. Para compreender a história completa do cristianismo no contexto da devoção católica, é fundamental iniciar com os fundamentos. A fé cristã, em suas diversas manifestações, baseia-se em pilares teológicos e históricos que moldaram a Igreja Católica. Começando com a própria figura de Jesus Cristo, precisamos entender o contexto da Palestina do primeiro século. Essa compreensão é crucial para contextualizar os ensinamentos de Cristo. Imagine a Palestina romana, uma sociedade complexa com suas próprias culturas e tradições. A presença de diferentes grupos religiosos e políticos gerava tensão e conflitos. Jesus Cristo, pregando amor, compaixão e o reino de Deus, trouxe um novo paradigma para a sociedade, provocando reações tanto de apoio como de oposição. Compreender esse cenário histórico é o primeiro passo para entender o impacto transformador da mensagem cristã. O surgimento
crescimento da igreja primitiva, marcada pela pregação dos apóstolos e pela expansão do evangelho, é outro elemento-chave. A partir da ascensão de Jesus, seus discípulos, guiados pelo Espírito Santo, levaram a mensagem de salvação e amor a diferentes partes do mundo. Como esses grupos enfrentaram desafios e perseguições? Como sua fé se fortaleceu em meio à adversidade? A compreensão desses primeiros passos da igreja é fundamental para entender suas práticas e dogmas atuais. A disseminação do cristianismo, ao longo de séculos, envolveu diversos fatores, como as relações políticas e as trocas culturais. A figura de São Paulo, por exemplo, foi fundamental na evangelização de regiões distantes, adaptando o evangelho às culturas locais. Como esse processo de adaptação ocorreu? Quais foram as principais estratégias usadas para alcançar diferentes grupos? Analisar esse processo de adaptação cultural, a união da fé com a cultura local, ajuda a entender a diversidade dentro do cristianismo. A importância da contribuição de pensadores e teólogos ao longo da história é inegável. De Santo Agostinho a São Tomás de Aquino, a reflexão sobre a fé influenciou a formação da teologia católica. Como esses teólogos responderam aos desafios filosóficos e teológicos de seu tempo? Quais foram os principais pontos de discórdia e unificação na construção da doutrina cristã? Analisar esses debates teológicos nos permite entender a profundidade e a riqueza do pensamento cristão. Por fim, a compreensão da evolução histórica da Igreja Católica requer um olhar atento aos principais eventos, como as Cruzadas, o Renascimento e a Reforma. Cada um desses períodos deixou marcas indeléveis na história e na teologia católica. Como esses eventos influenciaram as crenças e práticas religiosas da época? Como esses acontecimentos, tanto positivos quanto negativos, moldaram a organização e o pensamento da Igreja? Analisar a evolução histórica é fundamental para compreender as razões de crenças atuais e identificar como elas evoluíram. Compreender a história do cristianismo não é apenas um exercício acadêmico, é uma ferramenta vital para a prática da devoção católica. Como aplicar esse conhecimento na vida cotidiana? Um aspecto crucial é a capacidade de contextualizar as práticas religiosas atuais com o contexto histórico. Imagine, por exemplo, a celebração da Eucaristia. Entender a evolução desse sacramento ao longo dos séculos ajuda a apreciar sua profundidade e simbolismo. Como o entendimento das origens do sacramento impacta sua experiência pessoal? Um exemplo prático é a análise das diferentes interpretações da Bíblia. Ao estudar a história das traduções e interpretações, você pode entender melhor as diferentes perspectivas que contribuem para a riqueza da fé cristã. Compreender os contextos históricos em que diferentes partes da Bíblia foram escritas pode evitar interpretações equivocadas e enriquecer sua própria compreensão. Quais as diferenças entre o contexto da época da escrita e o nosso tempo? Outro desafio reside na compreensão da diversidade dentro do cristianismo. A história nos mostra que diferentes interpretações e práticas surgiram ao longo do tempo. Como essa diversidade pode ser vista como uma riqueza, e não como uma fonte de divisão? Ao analisar os momentos de divergência e unificação, podemos desenvolver uma capacidade de diálogo respeitoso, valorizando as diferentes perspectivas dentro do próprio cristianismo. Como você pode abordar essas diferenças com sensibilidade e respeito? Um ponto crucial é a relação entre fé e cultura. A história do cristianismo demonstra como a fé se adaptou e interagiu com diferentes culturas ao longo do tempo. Como as expressões da fé católica se manifestam em diferentes contextos culturais? Como as tradições e costumes locais impactaram a prática da religião? Essa compreensão cultural permite a celebração e a valorização da diversidade dentro do próprio cristianismo. Um desafio contemporâneo é a relação do cristianismo com as mudanças sociais. A sociedade está em constante evolução. Como a história da Igreja pode nos auxiliar a compreender e responder a esses desafios? Como as lições do passado podem nos guiar na construção de uma fé sólida e relevante para os dias atuais? Analisar os exemplos de resistência e adaptação históricos pode oferecer ferramentas para enfrentar os desafios da modernidade. Por fim, a chave para aplicar a história da devoção católica está na análise e compreensão das diferentes perspectivas. Aprender com os erros e acertos do passado é crucial. Como o estudo da história pode auxiliar em uma autocrítica construtiva?
Ao entendermos a fundo a história, podemos evitar repetir os erros do passado e abraçar o crescimento constante na nossa fé. Como você pode aplicar as lições aprendidas para nutrir sua própria devoção? Para aprofundar a compreensão da história do cristianismo em relação à devoção católica, é necessário analisar exemplos históricos que demonstram a complexa relação entre fé, cultura e sociedade. Um exemplo marcante é a figura de São Francisco de Assis. Sua vida, em meio à riqueza da sociedade medieval, demonstra a possibilidade de uma devoção radical e transformadora, centrada no amor a Deus e aos irmãos. Como podemos aplicar a simplicidade e o amor de Francisco na nossa vida hoje? A trajetória de São Francisco, marcada pela renúncia aos bens materiais e pela busca pela pobreza evangélica, representa uma profunda transformação espiritual. Imagine a sociedade da época, com suas hierarquias e valores materialistas. Como Francisco conseguiu desafiar essa estrutura e construir um caminho de devoção baseado na humildade e no serviço aos outros? Analisar essa oposição ao padrão social da época nos permite questionar nossos próprios valores e práticas. Outro exemplo notável é a ascensão do pensamento teológico durante o período medieval. A obra de teólogos como Tomás de Aquino, com sua busca pela harmonia entre razão e fé, demonstra a busca constante por um entendimento mais profundo da divindade. Como esse esforço em conciliar razão e fé pode nos ajudar a lidar com as questões complexas da modernidade? A busca pela compreensão racional da fé sempre foi um aspecto fundamental da história do cristianismo. A Reforma Protestante, embora tenha trazido divisões, também trouxe uma riqueza de perspectivas teológicas. A ênfase na leitura individual da Bíblia, por exemplo, levou a uma maior personalização da fé. Como essas diferentes interpretações podem ser vistas como complementares, ao invés de conflitantes? A análise histórica desse conflito pode nos ajudar a reconhecer as diferentes facetas da verdade, abrindo portas para a empatia e para o diálogo. A história do cristianismo nos mostra inúmeros exemplos de figuras que, por meio da devoção e da ação social, conseguiram impactar suas comunidades. Considere as missões de evangelização ao redor do mundo. Como essas missões refletem uma profunda conexão entre a fé e o compromisso social. Essas iniciativas, guiadas pelo amor e pela esperança, demonstram como a fé pode transformar não só a vida individual, mas também a sociedade como um todo. Finalmente, os desafios enfrentados pela Igreja Católica ao longo dos séculos, como as perseguições e as crises teológicas, demonstram a resiliência e a capacidade de adaptação da fé. Como podemos aplicar essa resiliência em nossos desafios pessoais e espirituais? Esses períodos de provação, longe de serem obstáculos, muitas vezes se transformaram em momentos de crescimento e aprimoramento da fé, oferecendo lições e insights valiosos para o desenvolvimento espiritual. A capacidade de adaptação da Igreja ao longo da história é um exemplo para a devoção no século XXI. A compreensão aprofundada da história do cristianismo, especialmente no contexto da devoção católica, não se limita a narrativas, ela se fundamenta em dados e pesquisas que demonstram seu impacto social e cultural. Um estudo recente da Pew Research Center, por exemplo, revelou que a fé cristã continua sendo uma força significativa em todo o mundo, influenciando as políticas e as práticas sociais em diferentes contextos. Isso demonstra a importância da compreensão histórica para entender a influência contínua do cristianismo na sociedade contemporânea. Dados estatísticos mostram a proliferação de instituições cristãs e a presença da fé em diversas formas, desde a arte e a literatura até a assistência social. A análise dessas tendências históricas permite entender a evolução da fé, sua adaptação a diferentes culturas e sua perenidade ao longo dos séculos. Compreender esses padrões históricos é essencial para prever possíveis cenários futuros e as possíveis mudanças sociais influenciadas pela fé cristã. A influência do cristianismo na arte, na arquitetura e na filosofia ocidental é inegável. Obras-primas como as catedrais góticas, por exemplo, representam não apenas a maestria artística, mas também a profunda fé e a riqueza da cultura cristã medieval. Analise como essas manifestações artísticas refletiam os valores e crenças da época. Como esses elementos artísticos e arquitetônicos influenciam a devoção dos católicos contemporâneos. Além disso, a história da Igreja Católica registra momentos de grande impacto social, como as Cruzadas e as Reformas. Entender esses eventos, suas causas e consequências,
permite uma compreensão mais ampla do papel da Igreja na sociedade ao longo do tempo. Um caso específico é a influência da Igreja na educação. Como as escolas e universidades católicas moldaram o conhecimento e a formação de gerações ao longo dos séculos. Ao estudar esses exemplos históricos, podemos identificar a influência da Igreja em questões sociais contemporâneas. A história do cristianismo também revela exemplos de líderes que, guiados pela fé, promoveram importantes mudanças sociais. Considere a figura de Madre Teresa de Calcutá. Sua dedicação à assistência aos necessitados, em um contexto de profunda desigualdade social, demonstra como a fé pode inspirar ações transformadoras e como a devoção católica pode se manifestar em ações práticas. Como a vida de Madre Teresa pode inspirar a devoção e a ação social dos católicos hoje? A compreensão desses exemplos, apoiados por pesquisas acadêmicas e dados históricos, oferece uma base sólida para entender as reais implicações da história do cristianismo na devoção católica atual. A análise histórica permite identificar tendências, compreender os desafios e, assim, estar melhor preparado para enfrentar as mudanças e os dilemas da fé cristã no mundo contemporâneo. Compreender esse legado é essencial para uma devoção mais informada, contextualizada e engajada. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada pela história do cristianismo, no contexto da devoção católica. Agora, é hora de transformar o conhecimento adquirido em insights concretos e aplicáveis à nossa fé. Imagine como a compreensão da história pode te ajudar a tomar decisões mais conscientes e significativas na sua vida espiritual. Uma das perguntas mais frequentes é sobre a relação entre o cristianismo e a política. A história demonstra que a Igreja, ao longo dos séculos, esteve envolvida em diferentes contextos políticos. Podemos analisar, por exemplo, como a Igreja Católica se posicionou diante de questões sociais, econômicas e políticas, e como esses posicionamentos influenciaram a sociedade. Será que podemos aprender com os acertos e os erros do passado? Como aplicar esses ensinamentos em um mundo cada vez mais complexo? Outro ponto importante é o papel das diferentes correntes teológicas. A história nos mostra que o pensamento cristão passou por diversas mudanças ao longo do tempo, com diferentes interpretações da fé. Você já se perguntou como essas diferentes perspectivas podem enriquecer o nosso entendimento da fé? Um olhar histórico sobre as diversas correntes teológicas pode nos ajudar a entender a complexidade e a riqueza do pensamento cristão. E como esses diferentes pontos de vista se manifestam na prática da devoção hoje? Outro aspecto interessante são as mudanças culturais e sociais que influenciaram a Igreja. A história nos mostra como a fé se adaptou e interagiu com diferentes culturas ao longo dos séculos. Como podemos, na prática, nos inspirar nas adaptações da fé ao longo dos séculos? Podemos identificar padrões que ajudem a construir uma devoção mais plena e relevante para nossos tempos? Imagine, por exemplo, como o cristianismo se expandiu a partir do início da era cristã. Esse processo demonstra uma incrível resiliência e capacidade de adaptação, com a fusão de crenças locais e a mensagem cristã. Podemos aplicar essa resiliência em nossa devoção individual? Podemos observar como comunidades religiosas criaram novas formas de expressar sua fé? Ao longo dos séculos, a história do cristianismo nos fornece exemplos concretos de devoção e ação social. De líderes religiosos que lutaram por justiça social a comunidades que se uniram para enfrentar adversidades, a história está repleta de lições práticas. Podemos aplicar esse aprendizado em nosso dia a dia, construindo uma devoção mais consciente e engajada com a realidade ao nosso redor? Em resumo, a história do cristianismo, compreendida dentro do contexto da devoção católica, não é apenas uma coleção de fatos. Ela é uma fonte inesgotável de insights e reflexões que podem enriquecer a nossa fé e nossa prática religiosa. Aprendendo com o passado, podemos construir um futuro mais consciente e comprometido com os valores cristãos. Ao longo desta jornada pela história do cristianismo, mergulhamos em um oceano de conhecimento, explorando a rica e complexa trajetória da fé católica. Descobrimos que a compreensão desse passado não é apenas um exercício acadêmico, mas uma ferramenta poderosa para fortalecer nossa devoção e nossa prática religiosa. Desvendamos como a fé cristã evoluiu ao longo dos séculos, adaptando-se a contextos sociais e culturais distintos.
Recapitulando, notamos como a história nos oferece lições valiosas sobre a importância do diálogo, da adaptação e da resiliência. Percebemos que a fé não é estática, mas sim um processo dinâmico e em constante evolução, refletindo as experiências e as necessidades humanas ao longo do tempo. Aprendemos que a diversidade de interpretações e práticas, longe de ser um obstáculo, é uma fonte de riqueza e profundidade na fé cristã. Compreendemos que a história nos permite uma análise mais profunda de nossas próprias crenças e práticas, promovendo uma devoção mais consciente e contextualizada. Agora, como aplicar esses ensinamentos à sua devoção pessoal? Um primeiro passo é a prática da análise crítica, questionando e investigando as origens de suas próprias crenças. Reflita sobre como a história moldou sua compreensão da fé. Qual a influência do contexto histórico na forma como você vive sua devoção? Essa introspecção pode te auxiliar a aprofundar sua relação com Deus. Outro passo essencial é a busca constante pelo conhecimento. A história do cristianismo é um campo vasto e rico, e há sempre mais a aprender. Invista tempo na leitura de livros, na pesquisa online e na conversa com outros devotos. Explore diferentes perspectivas e busque aprofundar sua compreensão da fé, reconhecendo as nuances e as complexidades. A busca contínua pelo conhecimento é crucial para um crescimento espiritual profundo. E, por fim, lembre-se, a devoção católica não se resume a dogmas e regras, é um compromisso ativo com o amor, a justiça e o serviço ao próximo. Como a história nos ensinou, a fé precisa ser traduzida em ação. Reflita sobre como as lições da história podem inspirar sua ação na comunidade e em seu cotidiano. Como seus estudos sobre a história do cristianismo podem te ajudar a ser um devoto mais ativo e solidário? Esta jornada não termina aqui. A história do cristianismo é um livro aberto, e há muito mais a ser explorado. Incentivamos você a continuar a sua busca, a se aprofundar na fé e a se conectar com a rica tradição da Igreja Católica. Compartilhe suas reflexões, pergunte e continue a se conectar com a nossa comunidade de devotos. Juntos, podemos fortalecer nossa fé e construir um futuro mais digno de nossa herança cristã. Ao concluir esta jornada pela história do cristianismo, somos convidados a contemplar a grandeza e a complexidade da fé católica. A história não é apenas uma sequência de eventos, é um espelho que reflete as lutas, as conquistas e as transformações da humanidade em sua busca por Deus. Ela nos revela a profundidade e a perenidade da fé, mostrando como ela se adaptou e se desenvolveu ao longo dos séculos. Refletimos sobre as diferentes interpretações, os debates teológicos e os desafios enfrentados pela Igreja ao longo da história. Isso nos leva a reconhecer a importância da busca contínua pelo conhecimento, do diálogo e do respeito mútuo, não apenas entre os cristãos, mas com todas as pessoas. A história nos ensina que a fé, em sua essência, é sobre compreensão, compaixão e amor incondicional. Considerando o rico legado deixado por gerações de cristãos, nos questionamos: como podemos aplicar esse conhecimento em nossas vidas? Como podemos usar as lições do passado para construir um futuro mais justo e solidário? A chave está na transformação pessoal. Ao estudar a história, conseguimos identificar padrões e lições aplicáveis às nossas relações interpessoais, às nossas decisões e ao nosso compromisso com a comunidade. Imagine aplicar os princípios da humildade e da compaixão, valores centrais da história cristã, em seus relacionamentos diários. Visualize como o amor e a tolerância, fundamentais na caminhada da Igreja, podem transformar suas interações com pessoas de diferentes crenças e culturas. A aplicação prática do aprendizado histórico pode levar a uma vida mais plena, mais significativa e mais conectada com a fé. A jornada continua. A história do cristianismo é um livro aberto, com páginas repletas de lições e insights valiosos para nossa jornada espiritual. É um convite para aprofundarmos nossa compreensão da fé, reconhecendo a riqueza da tradição e sua capacidade de adaptação. Continue explorando diferentes aspectos da história, pesquisando autores, participando de debates e se conectando com comunidades religiosas. Lembre-se, o aprendizado não termina aqui. A história é um guia, um tesouro de sabedoria e compreensão. Em cada detalhe, em cada personagem, em cada evento, está uma oportunidade de crescer, de aprender, de se conectar mais profundamente com a sua fé e com o legado de devoção cristã.
E ao aplicarmos esses ensinamentos, construímos um futuro mais iluminado e esperançoso, para nós e para gerações futuras. Dá uma olhada neste manual bíblico que eu encontrei na internet, galera. Olha só, vem de Gênesis até Apocalipse, explicando cada livro dele. Então a gente começa ali com o Pentateuco, explicando cada um deles, quais são os Pentateucos no livro. Também vamos ali para o Antigo Testamento, começando a explicar sobre Gênesis, todos os livros detalhadamente, explicando a data, a autoria, quais são os conteúdos, quais são os temas centrais desse livro, quais são os grandes acontecimentos e personagens. Olha a riqueza de detalhe nas imagens deste e-book, pessoal. Eu tô simplesmente apaixonado, olha que bacana. Vem contando a história de Abraão, contando cada história da luta de Jacó. Então a gente vem aqui pro livro de Isaías, contando um pouquinho do livro de Isaías, também contando sobre a introdução do livro, a data, a autoria, quais são os temas, as curiosidades. Vem aqui quais são os personagens principais, né, os personagens centrais do livro de Isaías, os principais acontecimentos, as profecias messiânicas, explicando cada uma delas detalhadamente com imagens de tirar o fôlego, galera. Olha isso. Que perfeição e qualidade dessas imagens. E depois pro livro de Jeremias, aqui também contando um pouquinho da história do livro de Jeremias, também o mesmo padrão, contando data, autoria, temas centrais, personagens centrais, contando um pouco da história de Jeremias, sobre o livro de Jeremias, capítulo por capítulo. Chegando no Novo Testamento, explicando sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os livros do Novo Testamento. Olha a qualidade deste e-book. Simplesmente maravilhoso. E, por fim, um livro de Apocalipse, galera, explicando detalhadamente todo o livro de Apocalipse. Vou deixar o link para vocês aqui do site que eu encontrei, é maravilhoso, super recomendo.